Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, bom dia a todos. Nós estamos... Então, vamos continuar aqui a leitura da biografia de São João Bosco, escrita por Henri Guéon. Nós vimos nosso último encontro a descrição resumida, né, da família, né, e da extraordinária mãe de São João Bosco, né? O último, nós estamos na página 25, né? Eu vou ler o último parágrafo que nós lemos ontem para dar sequência aqui à leitura. Neste lar de gente pobre, a preocupação com o pão cotidiano, que frequentemente faltava, não era, todavia, o principal. Em primeiro lugar, estava a preocupação com a salvação, pois a realidade principal é a alma. Perdê-la é perder tudo. O que é mesmo a alma? Quando mamãe falava, os dois mais velhos compreendiam mais ou menos. Acreditavam, e isso bastava. Mas Joãozinho abria seus grandes olhos e sentia algo de misterioso e ardente. Sem o querer, já encaminhava sua vida. Recebia o germe de seu apostolado futuro. E aos 5 anos, o germe se revelou. Não vamos imaginar, entretanto, um monstruzinho de perfeição, sem personalidade, sem reações, débil como uma imagem piedosa. Esse alerta aqui do Henri Guéon é muito importante para todos os santos, né? Cuja vida nós lemos, né? Porque hoje nós tendemos, né, a essa, digamos assim, a essa falsificação da imagem do santo, né? Uma imagem piedosa, assim, de uma pessoa sem muita reação, sem muita, enfim, sem personalidade, né? Uma certa imagem de uma moderna concepção de humildade, né? Humildade para nós hoje é uma certa leseira, uma certa indiferença, né? Isso está muito longe da santidade, né? O apagado, o tímido, o inseguro, o passivo era seu irmão José, aliás, engenhoso e esforçado, destinado, evidentemente, à monotonia de uma vida honrada e obscura. João, ao contrário, era vigoroso, forte, cabelos espessos e frisados, ornando uma testa bem proporcionada, teimosa, que sabia o que queria e queria na medida em que sabia. Nela puseram a vontade do bem e foi uma sorte. Nem é bom pensar no que faria Dom Bosco se não tivesse essa ventura. Então, um homem de convicções, né? Bem formado, né? Porque um homem de convicções mal formado nem é bom pensar, né?
natureza ardente, segundo seu melhor biógrafo, o padre Alfred. Nutria um amor próprio tão forte quanto concentrado. É preciso francamente dizer o nome. Era inclinado ao orgulho. A obediência custava-lhe muito. Então aqui nós temos uma opinião de um biógrafo, né? E nós vemos uma coisa extraordinária, né? A inclinação de São João Bosco ao orgulho, que tantos de nós sentimos, né? E às vezes sucumbimos, né, a essa inclinação. Inclinação ao orgulho. Não esqueçamos disso ao longo da nossa leitura, para nos dar um pouco de esperança, né? Em nossos casos, né? Que somos também inclinados ao orgulho, né? E que a obediência custava-lhe muito. Se eu não me tivesse feito padre e religioso, confessava um dia a pessoas íntimas, seria certamente o mais arrogante dos liberais. Olha o que ele diz aqui, né? Nos fazendo, né, um contato aqui, uma conexão, né, com a vida de São João Bosco, com o tempo em que ele viveu, né? O tempo do liberalismo, né? Que depois da Revolução Francesa espalhou para todo o mundo, né? Então São João Bosco está na Itália, né? E ele sentia o bafo do liberalismo, né? Se eu não me tivesse feito padre religioso, seria certamente o mais arrogante dos liberais. Aliada a essa vontade firme, controlando-a, servindo-a, havia uma inteligência vasta e precisa, ávida de saber, de compreender, de assimilar, de ordenar, de concluir tudo o que é necessário para decidir e agir. Olhos ao mesmo tempo claros e sombrios, vivos e profundos, que olhavam o mundo de frente e nada deixavam passar, mas, no entanto, banhados de ternura. Um corpo robusto, mas ágil, mãos poderosas e hábeis, coração sensível e generoso. Era a herança do Piemonte, de uma antiga raça de montanheses e pedreiros, robusta, serviçal, positiva, sempre aferrada à terra e ao objeto, ou seja, à realidade, né? Nós já vimos essa docilidade à realidade, né, das coisas criadas, também em São João Maria Vianney, né? São as características do camponês, né? Que vive cada dia toda a realidade da criação, né? Mas convém ainda ajuntar traços mais propriamente italianos, que pertencem à alçada da poesia. Prazer pelo jogo, o amor aos lindos contos, a imaginação fértil, um pouco inventiva e um jeito de imitar, alegre e perfeito, próprio
de um virtuose da comédia dell'arte. Quando esse garoto sério, refletido, pouco loquaz, que pensava mais do que falava, saía do seu canto para discutir, para distrair os irmãos, não o reconhecemos mais. Transbordava de petulância, de alegria, de fantasia, e soltava as rédeas do comediante. Nota-se então nele dupla personalidade, dividida entre a realidade e a quimera, igualmente preso e solto do material. Ele pesa, mas voa. Resolve sem dificuldade o problema do mais pesado que o ar. E se conhecêssemos seus sonhos? Então aqui nós temos uma descrição, não poderia deixar de ser poética, né? De um indivíduo, né? Que, embora pela origem camponesa, né, tivesse aferrado ao real, à realidade das coisas, né, as limitações da matéria, das coisas criadas, né, também tinha uma formação, digamos assim, já no próprio sangue, né, de uma alma literária, né, digamos assim, imaginativa, né, que podia voar, né, apesar do peso da realidade, apesar da concretude das coisas criadas, né, ele voava imaginativamente, né. É a coisa que a literatura pode nos dar, né? Capacidade imaginativa, né? Sem a qual não há uma verdadeira contemplação das coisas criadas, né? Por isso é tão importante, né, essa formação imaginativa literária, né? Ainda ia fazer 5 anos e já ajudava em casa, com serviços leves. Desfibrava o linho, separava o milho, rachava lenha, espanava ou arrumava a cozinha e, sendo preciso, até vigiava as 2 vacas no pasto. Algumas vezes, garotos vizinhos convidavam-no para brincar, e ele ia satisfeito, desde que mamãe o permitisse. Ia até mais depressa e mais vezes do que ela o desejaria. E quase sempre voltava choramingando, machucado e cheio de galos e contusões. Um menino, né? Um menino brincalhão, né? É sempre assim, dizia ela. Por que você teme em brincar com esses garotos? Porque quando estou junto, eles comportam-se melhor. Sim, mas volta sempre de cabeça quebrada. Foi um acidente. Não irá nunca mais. Mamãe. Compreendeu? Sim. Não quero aborrecê-la. Mas quando estou no meio deles, obedecem-me e quase não brigam. Mamãe Margarida deixou-se vencer. Perceberia ela talvez desde então o bem que emanava desse pequenino ser? Só permanecia intransigente quando se tratava de meninos maus, não os grosseiros e brutais,
mas os sonsos e perversos. Mas João sabia escolher. Percebia de longe a impureza, sem todavia ter ideia em que consistia. Então aqui ele já tinha o dom, né, do santo, de percepção da impureza. Sabia que uma maçã estragada prejudicaria o resto do cesto. Precisava se conservar são e puro. E ainda é fraco para encarar impunemente o vício. Conservaria até a velhice uma tão grande devoção à castidade que nem ousava pronunciar o nome, por medo de evocar a imagem contrária. Olha que coisa interessante, né? Ele não pronunciava o nome castidade, né? Seus sentidos não se acordarão, podemos quase o afirmar, ou pelo menos estará sempre atarefado e não terá tempo de escutá-los. Isso é uma graça muito grande, né? Essa manutenção da castidade, né? Talvez com pouco esforço, né? Nunca se sabe o esforço do santo, né? A gente conhece muitos santos, né? Grandes santos, né? Que faziam penitências impressionantes, né? Para manter a castidade, né? São Bento, por exemplo, é um exemplo, né? Mas outros santos também, né? Que se defrontaram mais diretamente com essa luta, né? E sabemos de outros santos que foram que tiveram a graça de Deus de não ter uma luta tão grande, né? Como Santo Tomás de Aquino, né? Que depois de um certo evento na vida dele parece ter se desvencilhado de vez, né? Dos ataques dos sentidos contra a castidade, né? A Mãe Imaculada o protegia e instruía mais intimamente que a sua própria mãe. Podeis imaginar o que João Bosco, aos 5 anos, pretendia enquanto corria, lutava e brincava com os outros moleques? Eu quero pegar essa coisa dos 5 anos aqui, sabe, gente? Para comparar essa vida aqui de São João Bosco com aos 5 anos, né? Com a vida de um compositor famoso, né? O Mozart, né? Que também aos 5 anos já compunha, né? Música. Então, a música que São João Bosco vai compor aqui vai ser uma música muito mais sublime, né? E comparar também o sucesso, né? Que no mundo faz uma precoce personalidade, digamos assim, musical, como Mozart, né? E com pouco sucesso, né? Com pouca ênfase nós damos, né? A esse precoce chamado para a santidade, né? Aqui nós vemos aos 5 anos 2 pessoas, Mozart compondo as sinfonias e São João Bosco já um pequenino santo, né? Tá certo? Então é bom a gente manter essas coisas na nossa cabeça também, né? Como o mundo dá valor a uma coisa, né?
muito mais do que a outra. Espero que nós católicos não façamos isso, né? Então podeis imaginar o que João Bosco, aos 5 anos, pretendia enquanto corria, lutava e brincava com os outros moleques? Da expressão do próprio João Bosco, né? Ensinar-lhes o catecismo. Nem todos tinham mãe como a dele, e a igreja era longe. Que lhes aconteceria se continuassem ignorando as verdades elementares de que depende a salvação eterna? Parecia-me, confessava ele mais tarde, que era esta minha única missão na Terra. Então aqui, São João Bosco, por assim dizer, estava compondo sinfonias para o céu, né? Teve certeza de sua vocação. Para dizer a verdade, enquanto contava as histórias de José e seus irmãos, Esther, em frente de Assuero, e Moisés, sobre o Nilo, tudo ia muito bem. Ficavam encantados escutando-o, pois João enfeitava as cenas. Encarnava os personagens com tamanha vivacidade e naturalidade que arrebatava seus jovens ouvintes. Mas quando abordava os mandamentos de Deus e da Igreja, achavam-no menos interessante e logo se aborreciam. Então, ele enfeitava, né, as histórias bíblicas, né, com a sua imaginação, né? Mas o decálogo, né, os mandamentos de Deus e da Igreja, realmente espantam, né? Essa abordagem literária que ele fazia da Bíblia, né, atraía, né? E o decálogo um pouco que espantava, né? Não é assim com a gente também, né? Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, né, nós ficamos mais interessados, né, nas histórias dos personagens bíblicos, né, que são histórias extraordinárias, né, história de Judite, enfim. Mas o decálogo é mais duro mesmo, né? Quando ele teimava, zangavam-se. Quando se impunha, São João Bosco, né, sacudiam-no, praguejavam, com o intuito de aborrecê-lo. Uns ficavam de um lado, outros de outro. Daí as brigas, as lutas, os tapas. Nunca era ele o último a bater, pois a injustiça o indignava. E seu precoce apostolado ignorava completamente a delicadeza do trato. Então aqui nós vemos um apostolado guerreiro, né? Que dividia as pessoas e elas brigavam, né? Todo apostolado divide as pessoas, né? Infelizmente. Todo apostolado atrai algumas pessoas e repugna a outros, né? É da característica do apostolado, né? Isso é inevitável em qualquer apostolado. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso, né? Naquela passagem do Evangelho de São João, né? Capítulo 6, né? Que alguns dos que estavam ouvindo Nosso Senhor falar que quem não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não teria salvação, alguns foram embora, né? São palavras muito duras, não quero ouvi-las, né? Então, o apostolado que não divide,
um apostolado que não separa as pessoas, as ovelhas dos cabritos, né? Não é um apostolado, enfim, verdadeiro, né? E já aos 5 anos, São João Bosco já fazia o verdadeiro apostolado, né? Aquele que separa. Confiante na sua força física e em nome da santa verdade, não poupava pancadas. Não poupava pancadas. Veio trazer a paz e só conseguia provocar brigas. Que desilusão! Quando voltasse para seu casebre, não poderia mais dizer sem mentir. Quando lá estou, eles não brigam. Como ele disse à mãe, né? Teimava, entretanto. Um João Bosco não desanima facilmente. Um dia haveria de ser melhor compreendido. E a paz estaria sempre em sua casa? Antônio crescia e já era quase um homem. Trabalhava bastante, um verdadeiro camponês, o irmão mais velho, né? Nada via além de seu campo. Abençoado por Deus, mas seu. E para um camponês, lavrar bem, bem semear e podar a vinha sob as bênçãos de Deus é o bastante para a salvação. E até mesmo o único meio. José também seria camponês. João também, por que não? Por que se calava? Por que chorava? Por que parecia mais inteligente que os outros? Por que gostava dos estudos? Sim, ele, um simples camponês, queria aprender a ler. Poderia alguém imaginar uma coisa destas? Quando a mãe não estava, Antônio não se furtava de dar ordens. Falava como patrão. Mas os outros queriam obedecer à mãe, não a ele. José acabava por ceder. Mas bem sabemos que o menor abuso de poder irritava João. Uma advertência injusta ou brutal muito o atingia em seu amor próprio. Amor próprio é o orgulho, né? Ele teimava, Antônio erguia a mão, mas o garoto sabia se defender com pés, punhos e dentes. Então aqui a gente tem uma visão, né, desse menino, né? Do Joãozinho. Do nosso santo, né? Foi assim que mamãe Margarida, ao voltar do mercado, onde ia invariavelmente às quintas-feiras vender manteiga e ovos, encontrou certa noite os 3 brigando, o mais velho maltratando os 2 menores. Repreendeu-o por abusar da sua idade. Antônio a desafiou. Ah, madrasta, madrasta. Ele era filho do marido da Margarida, né? Que ela assumiu como filho depois da morte, ou mesmo antes da morte, com o casamento, né? Ah, madrasta, madrasta. Mamãe Margarida não se intimidou. Sempre te tratei como meu próprio filho, disse ela. Não poderás dizer o contrário. Tenho direito e força para te corrigir. Não o farei. Agora, espanca tua mãe. Antônio abrandou-se. Joãozinho
aprendeu com sua mãe esta calma e controle ante os impulsos da paixão. Será que isto bastou para transformá-lo? A ele, que trazia nas veias tanta violência quanto seu irmão mais velho? Não, porque o céu teve de intervir. Admiremos essa colaboração incessante, esse apoio mútuo para educá-lo até a idade adulta, da mãe da terra e da mãe do céu. Então, vendo esse menino, né, de 5 anos, brigão, ativo, altivo, orgulhoso, cheio de amor próprio, que não levava desaforo para casa, né? Pouca gente poderia imaginar a santidade de São João Bosco, né? Antônio opunha-se a que pusessem João no colégio. Precisavam de seus bracinhos. A escola de Castelo Novo d'Asti estava a 5 quilômetros dali. Era muito para uma criança, mesmo que vigorosa. O ir e vir, né? A aldeia natal de mamãe Margarida, Capriglio, era bem mais próxima. E João Bosco, durante 2 invernos, lá ia diariamente a pé, aprender com Dom Delacqua, um padre muito santo, a ler, escrever e principalmente a conhecer melhor a Deus. Depois vigiava as vacas. Meio pastor, meio estudante, levava o livro ao pasto, vigiando com um olho e lendo com o outro. Quando estava muito absorvido no estudo, os animais se perdiam. Molecotes rodeavam-no para tirá-lo de tão incompreensível silêncio. Incompreensível para os pastorzinhos, né? Por que esse cara está lendo, né? Por que ele está, né, absorto, né? O tempo estava tão claro, tão agradável. Seria tão bom brincar. Brincas, João Bosco? Hoje não, vou estudar. Vamos, isso não tem pressa. Certo dia, em que insistiram muito, puxando-o pelos pés e atirando o livro no chão, deixou escapar. Deixem-me. Vou ser padre. Essa declaração tão inesperada causou tão forte impressão nos garotos que, respeitosos, deixaram de importuná-lo e retiraram-se em silêncio. Isso assustou os meninos, né? Foi nesse pasto, próximo à sua casa, que o pequeno Bosco, João Bocchetto, como o chamavam, trocava todos os dias o pão branco de sua merenda pelo pão preto de outro pastor, alegando preferir o último. Então ele dava o pão dele e pegava do outro, né? De fato, no pobre lar dos Beck, mendigos e vagabundos eram recebidos, às vezes recolhidos, sempre alimentados. Partilhavam sua pobre parte com os mais pobres. João tinha cerca de 9 anos. Então aqui também a gente vê outra característica da família, né? Embora paupérrimos, né? Ainda assim muito caridosos, né? Partilhavam o pouco que tinham, né? Isso vai ser uma constante na vida de São João Bosco, né?
na vida adulta, né? Foi por esse tempo que teve o primeiro sonho. Bom, São João Bosco teve as suas maiores revelações, né, os seus maiores ensinamentos do céu, né, sonhando, né? Nesse aspecto, ele lembra São José, né? Tá certo? Que recebia as instruções do céu, né? Quando estava dormindo, né? E eu gosto sempre de contar, né, em relação a São José, que existe uma antiquíssima devoção, né, de São José dormindo, né? Existe inclusive imagens, né, para os devotos dessa devoção, né, de São José de fato dormindo, né, uma imagem do santo dormindo. Poderia ser uma coisa também aplicada a São João Bosco, né? A descrição dos sonhos de São João Bosco, algumas delas tem por aí, né? São livrinhos que mostram, descrevem sonhos, né? Inclusive o próprio São João Bosco descrevia esses sonhos para os seus meninos, né? Muitas vezes. Então existem, enfim, vocês podem procurar aí que existem os livrinhos contando a história desses sonhos, né? Na biografia que eu falei para vocês, a biografia maior de São João Bosco, editada pela Flos Carmelli em 2 volumes, né? 2 volumes bastante volumosos, né? Existem também várias descrições desses sonhos, né? E, inclusive da própria boca de São João Bosco, né? Então, aqui vai ter a descrição. Vamos ver se nós acabamos, né, a descrição aqui, pelo menos hoje, de um sonho, do primeiro, né? Foi por esse tempo que teve o primeiro sonho, isto é, o primeiro que nos confiou e que tomou a sério. Certamente muitos outros já tinham ocupado as noites do seu pensamento imaginativo e impetuoso. Sonharia sempre mais, na medida em que a realidade monopolizava suas vigílias e confirmava ainda mais as visões de seus sonhos. Um sonho? Deverei preocupar-me com um sonho? Perguntou Atali. Algumas vezes seria prudente. Erraríamos se víssemos nos sonhos apenas divagações do inconsciente. Depois de Freud, né, a gente só encara os sonhos assim, né? São tecidos com os mesmos fios, separados e juntos, que compõem o pano de nossa vida e de nosso ser. Lá encontramos misturados recordações mais próximas e mais longínquas, mais insignificantes e mais sérias, pesares, esperanças, apreensões, ilusões, os mais íntimos impulsos, satisfeitos ou recalcados. Tem também um quê de misterioso, que está em nós ou que talvez não seja nosso. A realidade é transposta para outro plano, seja conservando-se lógica ou caindo na incoerência, mantendo-se plausível ou tornando-se fantástica. Às vezes é uma magia ou um abismo envolto em nebulosidade, em que subimos onde sossobramos sem que nossos sentidos se emocionem, só a nossa alma estando empenhada. Às vezes,
uma presença aparentemente material, mais forte e mais convincente, mesmo do que o objeto que temos em mãos. E eis que dessa vez nosso corpo rejubila-se ou escandaliza-se. Efeito talvez do acaso, ou na maioria das vezes, uma repercussão, o abalo secreto decorrente de uma impressão muito forte recebida. A teologia ensina-nos que os anjos, quer sejam maus ou bons, têm amplos poderes sobre a matéria, com permissão de Deus. Podem estimular em nosso cérebro esta ou aquela célula cujo exercício esteja ligado a certo sentimento, imagem ou pensamento, seguindo-os ilusoriamente, quer se trate de nos tentar ou de nos esclarecer. Não que isso seja frequente, mas é possível, é plausível. O próprio Deus pode criar uma realidade que nos tente durante o sono, sob a forma de sonho, tanto quanto na vigília, sob a forma de visão. Esta é a maneira que parece ter sido escolhida para guiar Dom Bosco no seu caminho, desde a mais tenra idade até a morte, como veremos depois. Mas os incrédulos não precisarão procurar tão longe explicação que lhes pareça natural. João Bosco, obcecado pela vocação sacerdotal, inventava ele mesmo as imagens que poderiam favorecê-la de forma inconsciente, mas verdadeira. O primeiro sonho veio da realidade. Aqui, olha, nesse pequeno texto aqui, né, nós temos um pequeno resumo, né, da visão não freudiana, né, digamos, dos sonhos, né, e até um resumo de uma visão teológica, né, da influência dos anjos, né, na nossa alma, né. O anjo não pode fazer com que a gente faça o que ele quer, mas ele pode sugerir imagens. E isso é a grande influência dos anjos na nossa vida, né? Sugestão de imagens, né? Seja o nosso anjo da guarda, que quer nos acompanhar até o paraíso, né? Dizem que os anjos da guarda nos acompanham até que a gente entre no paraíso, né? Ele nos acompanha no purgatório e só nos deixam quando nós entramos no paraíso. Então, ao longo desse tempo, né, eles têm essa possibilidade, né, de nos sugerir imagens, né, para a nossa salvação, o nosso anjo da guarda, né, e para a nossa perdição, os anjos caídos. O primeiro sonho veio da realidade. Estava perto de sua casa, eis o sonho então, num pátio muito espaçoso, onde brincavam milhares de crianças. Esse é o sonho. O que via todos os dias tomava proporções maiores. Uns riam, outros brincavam. Muitos blasfemavam. Ele o sabia, infelizmente. João Bosco não suportava essa ofensa direta, voluntária, pública, a Deus. Investia sobre eles para fazê-los calar, gritando, levantando os punhos. Não era a primeira vez. Era assim que sempre reagia. A vivacidade de seu sangue o arrastava. Até aí, tudo banal, apenas comuníssimo episódio da vida, frequente com esses incorrigíveis moleques. Até dormindo, era o arauto da fé cristã. Então, esse é o sonho, continuando o sonho, né?
Mas no momento em que estava agredindo os companheiros, então ele já estava brigando no sonho, né? Estava pontapés e tapas, etc. Apareceu-lhe, entre aspas aqui, porque é a descrição do próprio João Bosco, né? Um homem venerável, na força da idade, fidalgamente vestido. Fecha aspas. Um manto branco o cobria inteiramente e tinha a face tão luminosa que era impossível fitá-lo. O desconhecido chamou-o pelo nome, ordenando-lhe que se colocasse na frente do grupo indócil, e acrescentou este conselho: não é com golpes, mas com mansidão e caridade que fará deles teus amigos. Começa imediatamente uma preleção sobre a hediondez do pecado e o valor da virtude. Confuso, espantado, João pensa em recusar. Ele é apenas um pobre menino, tão ignorante, tão incapaz de falar de religião a seus companheiros. Estes pararam de rir e blasfemar. Reuniram-se em volta do homem que estava falando com João Bosco. Não vês, murmura o menino, que me ordenaste uma coisa impossível? O que te parece impossível, responde o estranho, não será, se o quiseres, pela obediência e pelos estudos. Onde e como conseguir sabedoria? Dar-te-ei uma mestra, a única sob cuja proteção tornar-te-ás sábio. Sem ela, toda sabedoria torna-se estultice. Mas quem é o Senhor para me falar assim? Veja a impetuosidade do Joãozinho, né? Sou filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes por dia. Minha mãe proíbe-me de ter contato, sem sua autorização, com quem não conheço. Como te chamas? Pergunta a minha mãe. A essas palavras, uma senhora de porte majestoso aproximou-se, coberta por um manto tão resplandecente como se cada ponto fosse feito da mais brilhante estrela. Ainda mais confuso, João, obedecendo a um sinal, chegou-se a ela, que lhe tomou a mão com bondade, dizendo: olha, todos os moleques haviam fugido, e em lugar deles rugia uma multidão de animais selvagens, cabritos, felinos, cães, lobos, ursos pardos e brancos. Eis teu campo, lá terás de trabalhar. Torna-te humilde, forte, vigoroso, e o milagre que faço, transformando em tua presença esses animais selvagens, tu o farás com as crianças. João continuou olhando e viu um enorme rebanho de ovelhas ternas, comprimidas umas contra as outras, saltando em torno do homem e da senhora para festejá-los. Neste ponto do sonho, João Bosco começou a chorar e suplicar à senhora que se fizesse compreender melhor, pois não entendia nada. Esta pousou as mãos sobre sua cabeça, dizendo: compreenderás tudo no tempo devido. De repente, um grande rumor acordou João Bosco. Acabara-se o sonho.
Isso também termina a nossa leitura de hoje. Vou deixar vocês aqui com esse sonho, que será sempre relembrado por São João Bosco durante toda a vida dele, né? Esse sonho extraordinário que ele teve, o primeiro que ele descreveu, né? Não se sabe se ele teve outros sonhos antes deste, mas pelo menos este é o primeiro na descrição, e talvez o mais influente sonho da vida de São João Bosco, de todos os que ele depois vai ter, né? Eu pergunto vocês se vocês têm alguma observação a fazer, alguma pergunta da nossa leitura de hoje. Não, então vamos terminar. Tenham todos um santo dia. Muito obrigado pela presença e pela paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.